Olá, internautas, professor Jonias. Estamos em um ano político, chegando a 2 de outubro, dia em que nós brasileiros estaremos nos direcionando para as urnas para escolher os nossos representantes municipais, legislativo e executivo. Resolvi postar este vídeo para o alargamento das fronteiras do conhecimento daqueles que estão à penumbra de certas informações e também para enriquecer aqueles que querem alargar os horizontes na área política e que não tiveram ainda certas informações. Entendendo o poder legislativo municipal, temos como base a cidade de Aparecida de Goiânia, estado de Goiás, cidade onde moramos. O que faz um vereador? Um vereador vereia. O verbo verear, verbo determinativo da condição de ser vereador, significado de andar pela cidade, conforme antigos vereadores do Império Romano, andar pela urbe. Os representantes públicos, vereadores antigos de Roma e do antigo Império Romano, andavam pela cidade, eram transeuntes da região urbana em busca de resolução de problemas. Eles detectavam as realidades dos problemas e tentavam resolver da melhor maneira possível. Ainda hoje, esse sentido permanece. Só que muitos têm deixado esta razão e têm interpretado outra, se direcionando por um outro caminho e às vezes deixando a região que representa ao léu do destino. No Brasil, nós temos, segundo dados oficiais, 5.570 cidades, ou seja, 5.570 municípios. Estes municípios são regidos pela lei chamada orgânica do município. É a lei maior do município, é através dela que os municípios se organizam, e ela está para o município como a Constituição Federal está para a União. A lei orgânica é votada em 2 turnos, sendo que deve existir entre eles um intervalo mínimo de 10 dias. É necessário que seja aprovada por ao menos 2/3 dos membros da Câmara Municipal, e esta, então, a promulgará, que será sancionada pelo prefeito. De acordo com Pedro Lessa, leis orgânicas podem ser tidas como constituições municipais. É a lei principal do nosso município. É a lei que rege o município. É como se fosse a nossa Constituição que rege a nossa União. A Câmara Municipal é a casa do vereador. No município, o poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, que no caso da cidade de Aparecida de Goiânia, por força da Constituição Federal, Estadual e da Lei Orgânica do município, é composta de 25 vereadores eleitos dentre os cidadãos maiores de 18 anos e no exercício dos direitos políticos. O plenário da Câmara Municipal, composto exclusivamente de vereadores, é o órgão máximo do poder legislativo municipal, que conta também com as comissões permanentes. Estes colegiados de caráter técnico-legislativo analisam as proposituras em seus aspectos jurídicos e de mérito antes da matéria ser encaminhada para a votação em plenário. Cabe à Câmara, com sanção do prefeito, dispor sobre as matérias de competência do município, especialmente assuntos de interesse local, matéria tributária, decretação e arrecadação dos tributos de sua competência, discussão e aprovação do plano diretor da cidade, que estabelece as diretrizes do crescimento urbano, discussão e aprovação do orçamento anual e da lei de diretrizes orçamentárias, que planeja onde e como aplicar o orçamento do município, sobre a dívida pública municipal, fiscalização das atividades comerciais, industriais e de serviços da cidade, vigilância sanitária, criação de cargos públicos e fixação dos respectivos vencimentos, bens do domínio
do município, regime jurídico dos agentes públicos municipais, política administrativa, zona urbana, urbanizável ou de expansão urbana, entre outras matérias. Além da função legislativa, a Câmara delibera sobre assuntos de sua competência privativa, não necessitando da sanção do Executivo, como, por exemplo, alterar ou emendar o seu regimento interno e legislar sobre cargos e salários de seus servidores. A Câmara também possui a função de fiscalização dos atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta. Tal controle abrange os atos administrativos de gestão e até a fiscalização financeira e orçamentária do município. Para esta atividade da fiscalização, há instrumentos adequados que a Câmara dispõe, como a convocação de autoridades municipais para prestar informações, realização de audiências públicas e aprovação de requerimentos de informações. Além desses, a Câmara conta com as comissões especiais de inquérito para investigar eventuais irregularidades cometidas por agentes públicos no exercício de suas funções. Todo este controle é feito com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, que é exatamente um órgão auxiliar do Legislativo. A Câmara também pode exercer a função julgadora quando julga seus pares, o prefeito e o vice-prefeito, por infrações político-administrativas, e todas essas votações não são mais secretas. A essa função podemos acrescentar ainda outra, que é o exercício do poder organizativo municipal, pois é a lei orgânica que estabelece regras para ser emendada, atribuindo à Câmara uma competência para tanto. Conforme a quantidade de habitantes de um município, proporcionalmente a esta quantidade é escolhido a totalidade de vereadores. A presente nota técnica tem por objetivo analisar a questão relativa ao quantitativo de vereadores a ser fixado pelas respectivas leis orgânicas municipais à luz do disposto no artigo 29, inciso 4 da Constituição Federal, cuja redação foi dada pela emenda constitucional número 58/09, nos seguintes termos. Artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com o interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Inciso 4. Para a composição das câmaras municipais será observado o limite máximo de 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes, 11 vereadores nos municípios de mais de 15 mil habitantes e de até 30 mil habitantes, 13 vereadores nos municípios com mais de 30 mil habitantes e de até 50 mil habitantes, 15 vereadores nos municípios de mais de 50 mil habitantes e de até 80 mil habitantes, 17 vereadores nos municípios de mais de 80 mil habitantes e de até 120 mil habitantes, 19 vereadores nos municípios de mais de 120 mil habitantes e de até 160 mil habitantes, 21 vereadores nos municípios de mais de 160 mil habitantes e de até 300 mil habitantes, 23 vereadores nos municípios de mais de 300 mil habitantes e de até 450 mil habitantes, 25 vereadores nos municípios de mais de 450 mil habitantes e de até 600 mil habitantes. Nós colocamos aqui em vermelho para frisar que a nossa Aparecida de Goiânia está entre esse quantitativo de até 600 mil habitantes. Nós temos mais de 500 mil habitantes. 27 vereadores nos municípios de mais de 600 mil habitantes e até 750 mil habitantes. 29 vereadores nos municípios de mais de 750 mil habitantes e de até 900 mil habitantes. 31 vereadores nos municípios de mais de 900 habitantes e de até 1.050.000 habitantes. 33 vereadores nos municípios de mais de 1.050.000
habitantes e de até 1.200.000 habitantes. 35 vereadores nos municípios de mais de 1.200.000 habitantes e de até 1.350.000 habitantes. 37 vereadores nos municípios de 1.350.000 habitantes e de até 1.500.000 habitantes. 39 vereadores nos municípios de mais de 1.500.000 habitantes e de até 1.800.000 habitantes. 41 vereadores nos municípios de mais de 1.800.000 habitantes e de até 2.400.000 habitantes. 43 vereadores nos municípios de mais de 2.400.000 habitantes e de até 3 milhões de habitantes. 45 vereadores nos municípios de mais de 3 milhões de habitantes e de até 4 milhões de habitantes. 47 vereadores nos municípios de mais de 4 milhões de habitantes e de até 5 milhões de habitantes. 49 vereadores nos municípios de mais de 5 milhões de habitantes e de até 6 milhões de habitantes. 51 vereadores nos municípios de mais de 6 milhões de habitantes e de 7 milhões de habitantes. 53 vereadores nos municípios de mais de 7 milhões de habitantes e de até 8 milhões de habitantes. E, por último, 55 vereadores nos municípios de mais de 8 milhões de habitantes. Conforme você observa, o número de vereadores é sempre ímpar. Entendendo o poder legislativo municipal, tendo como base Aparecida de Goiânia, do estado de Goiás. Esses dados são interessantes, pois são quantitativos no seu município que vão influenciar em certas verbas para o atendimento da sua cidade. Vamos ver aqui a base de Aparecida. A população estimada para 2015 é de 521.910, mas os dados do censo atualizado em 2010 é de 450.657. Área da unidade territorial, quilômetros quadrados, nós temos 278.539 quilômetros quadrados. Densidade demográfica, em 2010, e seria habitante por quilômetro quadrado, 1.580,27. O código do município, cada município tem o seu código, então 52014045. O gentílico, que é o adjetivo que qualifica quem nasce em Aparecida de Goiânia, aparecidense. O prefeito atual, Luiz Alberto Maguito Vilela. Devo dizer-lhes que a Lei Orgânica de Aparecida de Goiânia está disponível na descrição desse vídeo. Você pode clicar nesse link que estará lá na descrição do vídeo e você será remetido para uma página com a Lei Orgânica de Aparecida de Goiânia, que você deve conhecê-la, estudá-la para razão de causa. Espero ter contribuído. Até uma próxima oportunidade.